sei, meu povo, que hoje, de noitinha, véspera de São João, assim como eu, vocês também devem estar morrendo de vontade de estar num sítio, para quem não mora já no sítio, pertinho de uma fogueira, comendo churrasco, aquele monte de comida feita com milho, dançando uma quadrilha, dançando um forró, cheirando um cangote. Mas, como esse ano, devido aos motivos que vocês já sabem, não é possível aquela aglomeração que a gente tanto ama, que a gente possa curtir esse São João com os nossos familiares, na nossa casa, por bem de todos, né? Mas ano que vem eu digo uma coisa. Eu tenho certeza que um dia de São João, um dia de São Pedro, um dia de Santo Antônio não vai ser suficiente. Vai ter que ser um junho inteiro para comemorar as festas juninas. Então, mesmo hoje sendo véspera de São João, estamos nós aqui nos reunindo mais uma vez. Não é uma missa, tá? Mas Espaço Agrário Brasileiro, nossa aula 2. Então, no capítulo de hoje, nós falaremos sobre a expansão da fronteira agrícola, o Estatuto da Terra, a reforma agrária e a agricultura familiar, além da produção agropecuária brasileira. Então, até o final dessa aula, você saberá compreender a expansão das fronteiras agrícolas pelo território brasileiro como processo de desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, de povoamento e de conflitos culturais e sociais. Então, para falarmos sobre esse assunto, nós temos que também passar pela temática da expansão das fronteiras agrícolas. Então, o que é isso, Janaína? Expandir uma fronteira agrícola é pegar uma área até então não tão habitada, que não há uma produção específica nela. Geralmente essa ação parte dos governos de incentivar que pessoas habitem essa área e produzam nela. E no Brasil, nós já tivemos diversas áreas de expansão da fronteira agrícola, que é sobre elas que nós vamos falar hoje. A nossa primeira área de expansão agrícola brasileira foi a Mata Atlântica. E já é possível perceber nesses dois mapas que, inicialmente, e olhando hoje, a área reservada de floresta da Mata Atlântica não é mais a mesma. Essa área, mesmo antes de se falar em expansão da fronteira agrícola, desde o período colonial, já foi uma área extremamente explorada. Vários ciclos econômicos passaram por ela, né? E depois que acabou os ciclos econômicos aqui no Brasil, começou a urbanização, a industrialização, a região brasileira mais povoada, que é a região sudeste, fica justamente nessa área da Mata Atlântica. Então, é um bioma que vem sofrendo há muitos anos. Ele já foi o segundo maior da América do Sul e hoje perdeu um posto tão bonito para ser considerado a quinta área mais ameaçada do planeta. Nesses mapas de 1500 até 2014, vocês percebam neste último que a área estimada não chegava nem a 13% em 2014. Só que hoje, oficialmente, resta cerca de 7,3% do bioma Mata Atlântica, nossa primeira área de expansão agrícola. Para falar sobre isso, eu te sugiro um vídeo bem curtinho, acho que não chega nem a 5 minutos, que é a história da Mata Atlântica. De maneira ilustrada e de uma linguagem bem simples, mostra como esse bioma foi se desgastando ao longo do tempo e por quê. Nossa segunda área de expansão agrícola é a região centro-oeste. Então, quando essa região começou a ser explorada, foi ainda na mineração, um dos ciclos econômicos, inclusive. Só que depois houve essa expansão dessa fronteira agrícola, principalmente através da construção de Brasília, então capital brasileira, por volta da década de 60, mas o que concretizou essa região como sendo uma área de expansão agrícola foi o plantio de soja. Apesar de algumas dificuldades naturais, como os solos mais ácidos e o relevo é mais ou menos propício para esse cultivo, mas mesmo com essa dificuldade dos solos, há correções com produtos químicos para que se possa
viabilizar a produção da soja. Quando a gente observa esse mapazinho aqui, com a produção da soja no Brasil mesmo, ele estando um tanto quanto desatualizado, né, com dados de até 2003, mas nós podemos perceber, e eu tenho certeza que esse mapa não mudou muito a estrutura dele, fica super concentrada a produção desse grão na região centro-oeste. Ou ainda, quando nós observamos essa tabela, mostra que os estados que mais produzem soja no Brasil estão localizados justamente na região centro-oeste, a maior parte deles. Agora tem suas consequências. Assim como a Mata Atlântica foi um bioma e é um bioma extremamente devastado devido à sua exploração, o Cerrado é o bioma que predomina na região centro-oeste. E se a gente observar a expansão dessa vegetação, ela também teve uma drástica redução em virtude do plantio de soja. Nossa terceira e última área de expansão agrícola é a região amazônica. E eu imagino que isso já seja do conhecimento de vocês, é uma das áreas em que há mais conflitos agrários, porque lá se mistura uma série de interesses, né? De latifundiários, de comunidades tradicionais, de madeireiras, de indústrias, enfim, uma série de interesses e de personagens diferentes. E também uma das coisas que mais caracterizam a expansão nessa área, além da pecuária, também tem a produção da soja, apesar de ser mais concentrada na região centro-oeste. Mas nós podemos observar quanto a pecuária nos estados da Amazônia, aliás, nos estados da região norte, né? A Amazônia também é um estado, mas aqui perceba que ao longo dos anos foi só aumentando progressivamente a criação de gado nessa área. Agora, uma coisa bem triste. Esse infográfico mostra pra gente algo triste, aterrorizante, que muitas vezes é mascarado pela mídia ou tratado de uma forma diferente. Dentre essas áreas de fronteira agrícola, essa última, principalmente, como eu te falei, lá se mistura vários interesses e de muitas pessoas poderosas e capazes de tudo, por poder e por terra e por dinheiro. Tanto que a região norte, né, falada aqui como região amazônica, nossa última área de expansão agrícola, é a área em que se há mais violência, né, por questões de terra, certo? E assim, essa violência, ela acaba não só violência física ou verbal, mas acaba em óbitos. Depois vocês pausem esse vídeo, dêem uma olhadinha nesses números, porque os números alarmam. Números alarmam mais do que meu blá blá blá, talvez, explicando esse infográfico. E uma nova área de expansão da fronteira agrícola, você pode dizer, Ginaína, mas você tinha dito que a região amazônica é a última. Calma, vocês vão entender. Aqui não é bem uma região, é uma junção de estados. Parece até nome de cachaça. Matopiba ou Mapitoba, se tu olhar nesse mapinha, nada mais é do que a junção de 4 estados limítrofes, que é o Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. E esses 4 estados, justamente no limite entre os 4, tem características que atraem uma série de produtores de soja, de outros grãos, enfim. Primeiro, lá o solo costuma ser plano, as áreas de venda desses terrenos também são bem baratos em relação a outras áreas dentro do território brasileiro, além de que também o clima é favorável. Então, Matopiba ou Mapitoba, que parece nome de cachaça, mas não é, hoje se configura como uma das áreas de fronteira agrícola mais desejadas e mais cobiçadas e mais produtivas aqui no território brasileiro. Então, depois de falarmos das áreas de expansão agrícola, vamos falar aqui do Estatuto da Terra, Reforma Agrária e Agricultura Familiar. A agricultura familiar, vocês até já têm uma carga de conhecimento, porque nós já frisamos bastante esse tema nos capítulos anteriores. Já o tema reforma agrária, sempre há controvérsias.
E eu gostaria muito, inclusive, que a gente tivesse numa aula presencial, porque eu já fico imaginando o que aconteceu nos anos anteriores, os debates. Muitos alunos não concordam com isso, mas eu respeito a opinião de vocês. Mas, enfim, que vocês tirem as suas conclusões ao final dessa explanação. Então, quando se fala de movimentos por disputas de terras aqui no Brasil, isso é uma coisa muito antiga. Ainda do período republicano, alguns movimentos que, se vocês não estudaram, ainda vão estudar, mas eu imagino que muitos vocês já viram no 9º ano, né? Que foi o movimento de Canudos, na Bahia, o do Contestado, no Paraná, em Santa Catarina, o cangaço aqui no Nordeste, e um acontecimento também, um movimento que às vezes é pouco falado e foi tão pertinho de nós, que foi o Caldeirão de Santa Cruz no Deserto, do Beato Zé Lourenço, ali em Juazeiro do Norte, certo? Fala em Juazeiro do Norte, mas também ali nas proximidades do Crato. Então, todos esses acontecimentos foram em virtude de algum assunto relacionado à questão de terras. Tanto que eu coloquei até aqui como sugestão um vídeo bem curtinho, que não dura nem 5 minutos, que conta de maneira bem resumida como se deu essa história do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Dá uma olhadinha, vale a pena. Aqui, olha que lindo, mesmo sendo aqui numa época de estiagem, mas aqui era onde acontecia, né, onde aconteceu esse movimento, que acabou de uma forma muito trágica, muito triste. Mas aqui era uma comunidade que viveu em cooperação. E bem pertinho da gente, né? Porque a gente acha que essas coisas só acontecem distante, mas também acontece pertinho da gente. Então, eu e as minhas frases de efeito, para ver se eu chamo tua atenção. O jeitinho brasileiro não é recente. Então, ainda no período militar, dos governos militares, na figura do Castelo Branco, ele resolveu no ano de 64 editar o Estatuto da Terra, porque ele queria acalmar os ânimos desse povo que andava bonecando por conta de questões de terra. O que é que ele fez? As propriedades rurais da época passaram a ser classificadas como módulos rurais. O que é isso, professora? É um pedaço de terra que pode ser explorada por um grupo de famílias com até 4 pessoas adultas e que nesse pedaço de terra seja possível a sobrevivência digna dessa família. Só que por trás dessa mudança nesse estatuto, outras medidas, outros interesses vieram em seguida. Nesse box aqui tem uma informação interessante sobre isso, que diz que, embora o Estatuto da Terra legalmente possibilitasse a desapropriação dos latifúndios e dos imóveis improdutivos, na prática ele não alterou a concentração fundiária no Brasil. A atenção do regime militar à questão das terras impulsionou o avanço da ocupação rumo ao oeste e ao norte do país, com o propósito geopolítico de integrar a Amazônia, defender suas fronteiras e desfocar as tensões rurais nas demais regiões. Os conflitos pela terra e a violência no campo se acentuaram durante as 2 décadas seguintes. Então, veja, mesmo o Castelo Branco, ainda no período militar, tendo alterado esse estatuto, mas foi uma forma de mascarar, porque nas proximidades dos anos seguintes a 1964, houve a expansão agrícola da região centro-oeste e da região norte, né? Também conhecida aí anteriormente como região amazônica, como a gente viu agora há pouco. E com a expansão dessas fronteiras agrícolas, apenas se reafirmou mais ainda a concentração de terras nessas 2 regiões. Então, foi só uma maneira de engabelar as pessoas na época. E, de novo, o direito adquirido, né? O movimento dos sem terra, também conhecido como ST, por meio de tantas lutas, conseguiu reafirmar, ainda na Constituição de 88, a reforma agrária como algo legítimo, como algo assegurado numa lei criada em 1993, a Lei número 8.629,
onde define a reforma agrária como conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento da produtividade. Então, uma coisa que eu gosto sempre de frisar, muitas vezes o que a mídia demonstra é que o movimento do sem terra é vandalismo, né? Deixa eu ver se é aqui que eu mostrei. É aqui mesmo. O movimento do sem terra é vandalismo, como mostra essa charge à nossa esquerda inferior. E não vamos ser hipócritas. Até pode sim, não duvido, de maneira alguma, que algumas pessoas com má fé infiltrem-se nesses movimentos com más intenções, com segundas intenções, certo? Mas, diferentemente do que algumas pessoas acham ou do que a mídia veicula, o MST, Movimento dos Sem Terra, eles têm como a seguridade de ir atrás de uma terra para indicar reforma agrária se essa terra, se esse latifúndio não estiver em produção, né? Então, uma terra, quer ser latifundiário, quer ser fazendeiro de grande porte e ter não sei quantos hectares de terra, pode ter. Você pode ter. Comprada por herança, não importa, você pode ter, contanto que haja produção nessa terra, né? Então, está assegurado pela lei que terra no Brasil tem que estar em produção. Mas a gente sabe muito bem que uma coisa é estar no papel, outra coisa é a prática, certo? Ainda falando dessa lei 8.629, ela também teve algumas alteraçõezinhas, né? E no governo de Itamar Franco teve algumas definições quanto à terra, fosse pelo seu tamanho, fosse pelo seu uso. Pelo tamanho, ela passou a ser medida em módulos fiscais, né? Que foi uma unidade de medida que a gente já falou no nosso primeiro capítulo desse bimestre. Podendo ela ser classificada em minifúndio, pequena propriedade, média e grande propriedade, certo? De acordo com o tamanho do módulo fiscal. Só a título de curiosidade, Porteiras e Brejo Santo, o tamanho padrão do módulo fiscal nesses dois municípios são 45 hectares. Já de acordo com o uso, segundo o Estatuto da Terra, os imóveis rurais podem ser classificados em minifúndios, empresa rural e o latifúndio. Então, algo muito importante e que é interessante a gente se apropriar desses conceitos, até para ter um papo cabeça, né? Com quem tem uma visão distorcida do que é a reforma agrária. Eu espero que já tenha ficado claro que a reforma agrária é algo assegurado por lei, né? Mas que só é assegurado quando a terra não cumpre o seu papel ou sua função social, quando ela não há produção, certo? Então, ocupações ou acampamentos é algo completamente diferente dos assentamentos. Esses primeiros, ocupações ou acampamentos, são ocupações que ainda estão e são irregulares, certo? Geralmente essas terras são invadidas, né? A princípio porque apresentam improdutividade, não cumprindo a função social da terra, e quem a ocupa recorre à justiça atrás dessa reforma agrária a fim de provar que essa terra é improdutiva, certo? Até que esses lotes possam ser regularizados e distribuídos entre essas famílias. Aí você pergunta, professora, quer dizer que aquele dono daquele meio mundo de terra, aquele fazendeiro, aquele latifundiário, aquele boizinho rural, ele vai perder as terras dele? Assim vai ter que dar? Não vai dar para o governo dividir para essas pessoas. O governo paga uma indenização, tá? Então, essa pessoa recebe o valor equivalente
ao que vale as suas terras, para só então elas serem divididas em lotes e distribuídas para essas famílias. Depois que tudo isso acontece, regulamentado por lei, aí sim, esse acampamento passa a se chamar assentamento. Porque significa que aquela terra foi dividida em lote e distribuída para essas famílias, e aí elas podem construir suas casas, desenvolver suas lavouras, suas criações, enfim. Agora é o seguinte, não adianta apenas dar terra, distribuir terra para quem não tem, certo? O governo tem que dar subsídios para que essas pessoas possam sobreviver dali, sobreviver com dignidade, ok? Ficou claro? Espero que sim. Então, uma informaçãozinha que já foi muito conversada esse bimestre, né? Eu acho que se muitas coisas não ficaram aí para você, isso eu tenho certeza que vai ficar. Então, essa agricultura patronal ou não familiar, também associada ao agronegócio, tem uma distorção muito grande em relação à agricultura familiar, certo? Uma coisa que nós conversamos bastante é que a agricultura patronal, ela ocupa menos estabelecimentos, menos propriedades, porém as áreas, o tamanho dessas terras são enormes. Portanto, são os latifúndios. Já a agricultura familiar no Brasil, ela ocupa a maior parte dos estabelecimentos, a maior parte das propriedades, porém o tamanho das terras, bem miudinho. Então, esses infográficos que eu trouxe aqui, esse primeiro, mostra a total má distribuição de terras no Brasil, que como nós vimos na aula anterior, ainda é fruto do período colonial, lá das capitanias hereditárias, das Seis Marias, e podemos ainda detectar que algumas regiões, elas estão, na verdade, no ranking, né, dessa má distribuição de terras. Depois você dá uma olhadinha apurada nesses infográficos, assim como também há alguns estados no Brasil que, menino, ganha assim de lapada em relação à concentração de terras, certo? Você pode perceber aí, nesse segundo infográfico, que tem estados, tanto a região sul, região sudeste, região nordeste, representada pelo estado da Bahia, como também, acho que eu já falei, né? Região centro-oeste aqui também. Então, produção agropecuária brasileira. Lembra da frase que eu falei lá, o slogan de uma propaganda de TV para evidenciar a agroexportação? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Nós somos um país de economia agroexportadora. Nessa tabela, nós podemos ver em qual posição estamos, tanto na produção mundial como na exportação de vários produtos de origem agropecuária. Muitos deles conseguimos estar na posição número 1, tanto da produção quanto da exportação. Aqui os nossos principais parceiros comerciais de produtos agropecuários, entre eles os Estados Unidos, a Federação Russa e a China. E esses próximos mapinhas mostram alguns dos nossos principais carros-chefe, os principais produtos aos quais produzimos e exportamos, entre eles a soja, o café, a cana-de-açúcar, o milho, milho, São João, algodão, feijão. E esse gráfico que eu acho que, menino, tu deve estar abusado, porque eu acho que desde o primeiro capítulo desse bimestre que eu te mostro esse gráfico. Mas é para tu guardar uma coisa na tua cabeça. As nossas prateleiras, os supermercados, as despensas são abastecidas graças à agricultura familiar. A agricultura familiar aqui no Brasil ela é responsável pelo abastecimento interno e pela subsistência, certo? Porque a agricultura patronal ou não familiar, ela é voltada sobretudo para exportação. Então, pessoal, eu adorei a aula de hoje. Eu acho que vocês sentiram a minha empolgação. Mas, para hoje, eu selecionei algumas questões, tanto da apostila quanto do nosso caderno de atividades. Eu sugiro que você pause o vídeo e anote elas. Espero também, pessoal, que quanto às questões tratadas nesse finalzinho da aula de hoje, no nosso último capítulo do bimestre, vocês analisem
com seus próprios olhos, com suas reflexões. Quem tiver alguma dúvida, busque outras fontes que não só o nosso livro e que não só a minha aula. Vocês sabem que eu semeio, mas eu deixo vocês cultivarem da maneira que vocês preferirem, tá? Então, fique bem, fique em casa. Espero que a aula tenha sido super produtiva, que mais tarde você faça uma boa prova com calma, tenha uma noite boa de São João aí com sua família e um cheiro.